a trilha de aprendizagem do Toolkit do Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje nós vamos aprender sobre o Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, também conhecido como Convênio para PDI. Esse tipo de parceria é a parceria adequada para formalizar a cooperação que envolva repasse de recursos públicos para desempenho de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A existência de recursos públicos, aliás, é a principal diferença entre o Convênio para PDI e o Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Nesse último tipo de parceria, não há hipótese de repasse de recursos públicos, muito embora seja bastante frequente a transferência de recursos do parceiro privado. Os convênios para PDI também se diferenciam dos convênios comuns pelo seu objeto e por um princípio de especialização, acabam sendo regidos pela legislação especial referente à inovação. A legislação aplicável aos convênios comuns, entretanto, também se aplica de forma subsidiária. Os objetos mais comuns nesse tipo de parceria são a execução de pesquisa científica, que pode ser básica, aplicada ou avançada, o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, ou então o aprimoramento dos já existentes, a fabricação de protótipos para avaliação, teste e demonstração, ou ainda a capacitação, formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos que atuem na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive no âmbito de programas de pós-graduação. A celebração dos convênios para PDI geralmente é realizada após a realização de um processo seletivo por parte da entidade concedente, em regra, um chamamento público. Mas também pode ocorrer após a apresentação de uma proposta de um projeto por uma instituição de pesquisa pública, chamada na nossa legislação de ICT pública. Nessas hipóteses, a entidade concedente poderá optar por deflagrar um processo seletivo após o recebimento da proposta. Excepcionalmente, também é possível celebrar um convênio para PDI após o recebimento de uma proposta de um projeto por parte de uma instituição de pesquisa privada, chamadas ICTs privadas. Nesses casos, a celebração do convênio deve ser precedida de uma justificativa baseada em critérios impessoais de escolha, como, por exemplo, capacidade de gestão, competência técnica, experiências anteriores e outros critérios qualitativos de escolha do interessado. E, por fim, também existe a hipótese de reconhecimento da inexigibilidade de chamamento público. Nesses casos, deverá estar demonstrada no processo a inviabilidade de competição. Vamos falar agora dos atores do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como nós vimos aqui no vídeo, o convênio de PDI é um instrumento pelo qual a gente repassa recursos públicos no Estado, podendo, sobretudo, abranger não só a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, mas, sobretudo, as agências de fomento, especialmente aquelas entidades como as fundações de amparo à pesquisa que concedem recursos em caráter regular para a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Mas vale sempre lembrar que órgãos da administração direta, mesmo que não estejam imbuídos dessa finalidade específica, claro, desde que tenham aí autorização dentro dos seus atos constitutivos, dentro dos seus atos normativos que regulam as suas atividades, também podem conceder recursos especificamente para pesquisas que digam em respeito às suas atividades. Do lado de quem recebe, nós temos as nossas instituições públicas e privadas de pesquisa, as nossas ICTs, que aí vão, de alguma forma, não só instrumentalizar esses recursos, mas também colocar o capital intelectual e os seus esforços enquanto instituição para realizar o objeto do projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação que estiver sendo financiado pela entidade concedente. Além disso, tem sempre um ator muito importante que acaba, de alguma forma, sendo parte integrante do nosso ecossistema brasileiro e que atua de forma muito específica quando nós temos repasses de recursos. Eu estou falando aqui das fundações de apoio.
E atenção, as fundações de apoio têm regimes jurídicos muito diferentes no nosso país. Existe uma lei federal de 1994 que regula esse tema na União. E estados e municípios vão às vezes ter regulamentos diferentes, normas diferentes para reger a atuação das fundações de apoio. Por isso eu quero fazer aqui um alerta. Nas nossas cláusulas, sobretudo nas cláusulas que estão previstas no Acordo de Parceria para a PDI e aqui no nosso instrumento, os convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós adaptamos essa legislação com base no que é vigente aqui no estado de São Paulo. Então, portanto, caso o seu ente, o seu órgão, tenha aí uma regulamentação específica para fundações de apoio, essa cláusula vai precisar de algum tipo, algum grau de adaptação. Além disso, é importante lembrar que todos esses regulamentos sobre fundações de apoio, de alguma forma tentam condicionar não só a relação entre a instituição pública apoiada e a fundação de apoio, sobretudo no que diz respeito à prestação de contas, e também regras operacionais sobre como essas fundações devem agir, sobretudo na contratação de recursos humanos e contratação de obras, serviços e compras que sejam necessárias à execução do projeto de pesquisa. Como mencionei, as regras específicas de cada regime jurídico aplicável às fundações de apoio podem variar, mas algo que é importante ser dito. As fundações de apoio têm um reconhecimento expresso no nosso marco legal de ciência, tecnologia e inovação, com autorização legal para poder, como interveniente ou como parte, a depender do regramento, atuar na gestão dos procedimentos administrativos necessários à realização desses projetos de pesquisa e atuando aí, portanto, como um interveniente, com uma parte também bastante frequente nos convênios para a PDI. A divisão sobre a titularidade dos direitos de propriedade intelectual decorrentes de um convênio para a PDI, em regra, deve ser pactuada em um instrumento próprio, em apartado. Havendo a possibilidade de remuneração do capital intelectual, deverá ser estabelecida uma cláusula própria, estabelecendo os valores e a sua destinação. Caso a entidade concedente seja uma instituição de pesquisa, os percentuais referentes aos direitos de propriedade intelectual deverão ser estabelecidos pelo seu Núcleo de Inovação Tecnológica, conhecido como NIT, por meio de uma manifestação técnica fundamentada. E sempre que a entidade concedente for uma instituição de pesquisa ou uma agência de fomento, as cláusulas referentes aos direitos de propriedade intelectual deverão seguir a própria política de inovação daquela instituição, que é o documento que já estabelece todas as regras, possibilidades e a forma de gestão dos direitos de propriedade intelectual daquela entidade. O Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação tenta sempre buscar obter a maior quantidade possível de documentos que ajudem a catalisar parcerias para a inovação acontecer entre o setor público e o setor privado. Em razão disso, no nosso convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós fizemos uma pesquisa bastante ampla usando modelos reais que estão sendo utilizados por ICTs públicas e universidades, como aqui do estado de São Paulo, a USP e outras instituições de pesquisa aqui do estado, para a elaboração do modelo que hoje se encontra disponível no nosso site. Esse modelo também foi validado, além da nossa construção e consolidação na Procuradoria, por vários especialistas e também pesquisadores, o principal público-alvo desse instrumento, que de alguma forma puderam contribuir e muito enriqueceram o material que está disponível hoje no site do Toolkit. Dentro da nossa minuta, nós temos um modelo de edital de chamamento público, pensando nos casos em que o convênio de PDI será precedido por chamamento público, embora, como vimos, existem exceções para essa hipótese, anexos que incluem também um modelo de plano de trabalho, o modelo do projeto de pesquisa que de alguma forma acompanha e coloca aí os requisitos mínimos necessários para que se possa proceder à análise técnica e também jurídica, não só pelos órgãos de assessoramento jurídico, mas também pelos núcleos de inovação tecnológica de cada instituição. E, por fim, a minuta do termo de convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que, como nos outros documentos do Toolkit, inclui observações e exemplos de aplicação extraídos de casos reais, observações que ajudam o preenchimento e explicam alguns aspectos relacionados a cada cláusula, trechos em verde com disposições específicas relacionadas ao Estado de São Paulo e que, portanto, deverão ser adaptadas por usuários de outros entes federados, e também no que diz respeito
e as intervenções de fundações de apoio, trechos em roxo e em lilás, que dizem respeito à atuação de fundações de apoio que, caso presentes, serão mantidos, mas que devem sempre ser adaptados ao regramento vigente, não só no Estado ou no ente federado, mas também das políticas de propriedade intelectual e de gestão de inovação de cada ICT pública usuária do nosso material. Nesse vídeo, vimos que o convênio para PDI é um instrumento diferente do acordo para PDI. Ambos são muito parecidos quanto à sua finalidade, ou seja, a colaboração e cooperação em atividades de pesquisa. Contudo, o convênio se diferencia do acordo de PDI justamente por envolver repasse de recurso público, tudo em sintonia com as políticas de inovação das instituições de pesquisa e com as normas de agências de fomento responsáveis pelo financiamento dos projetos. Em ambos os casos, é possível o pagamento de bolsas e participação da Fundação de Apoio para auxiliar o Instituto de Pesquisa, os ICTs, nas contratações necessárias à realização plena do projeto de pesquisa. Vale lembrar que o Convênio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o Convênio para PDI, também se diferencia do convênio comum, o mais genérico, em razão da especialidade do seu objeto, ou seja, a cooperação para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Motivo pelo qual esse instrumento segue uma legislação também especial, pautada na Lei de Inovação, sobre a vigência, o cumprimento do objeto e a prestação das contas.